Boa noite a todos. Está dando para ouvir? Primeiramente, gostaria de falar que é um grande prazer para mim estar aqui essa noite. Gostaria de, primeiramente, agradecer aos nossos irmãos aqui citadas pelo convite que me foi feito, porque quando nós estamos iniciando um trabalho, quando nós somos, sobretudo, jovens e queremos iniciar um trabalho propriamente dito, a gente às vezes se depara com muitas situações conflitantes. A primeira delas é a idade. A segunda delas é a inexperiência material. Mas, apesar dessas dificuldades, a gente tem sempre ao nosso favor aquele que está na frente do leme, que é Jesus. E quando Jesus está na frente do leme, a gente sabe que as coisas têm a tendência a sempre darem certo. Então, eu estou aqui representando a minha casa espírita, chamada União Espírita Discípulos de Jesus. Eu acho que a irmã já fez a apresentação, mas eu gostaria de situar num centro que fica próximo ao Teixambá, ali em São Benedito. Esse é o ponto de referência. Aqui tem irmãos aqui que frequentemente estão lá, aqui como é o caso do Rogério, e ali a nossa irmã José sempre fazendo presente na minha casa. Então eu me sinto já com dos que estão aqui, até porque a casa espírita na realidade é uma grande família. Não tem para que a gente fazer essas diferenciações todas, porque no final das contas todos nós estamos a serviço de um só mestre. Nós estamos aqui a serviço apenas de um só professor, e nós temos um modelo e guia que é o mesmo, que é a figura de Jesus Cristo. O tema que me foi passado por essa noite, ele tem um quê de desafiador. Mas por que desafiador? Porque quando nós estamos diante do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, são textos que muitas vezes já foram discorridos. Então, a grande dificuldade que surge é de não ser repetitivo, é de buscar dar um sabor diferente à mensagem, trazer uma abordagem diferente, mas que, acima de tudo, possa tocar aos corações dos irmãos. Então, lembrando a psicografia de João Evangelista no livro de Apocalipse, quando o Senhor diz que está à porta e bate, a porta dos nossos corações, nesse momento eu convido que os irmãos possam estar se permitindo a sensibilidade, a fim de que a palavra possa penetrar nos nossos corações. Então, a maneira como eu resolvi trazer a mensagem, mas inspirado sobretudo pelos Espíritos Amigos, foi a de pegar todos os versículos que tem na lição do capítulo 21, que, como nós sabemos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos, eles possuem várias histórias. Para cada uma dessas histórias, para cada uma dessas partes, há no versículo a explanação de Allan Kardec e muitas vezes comentário de outros espíritos. Então eu peguei os versículos Jeremias 23, 16 ao 33, Lucas capítulo 6, 43 ao 45, Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20, Marcos capítulo 13, versículo 5 ao 6, e depois do 21 ao 22, e peguei o que eu achei o mais notável deles, no sentido de conseguir abranger a todos, que é Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 5, depois o versículo 10 ao 14, e depois o versículo 23 ao 25, que é o sermão profético. O sermão profético, um sermão proferido por Jesus, podemos dizer que é um sermão que Jesus está, como o título já diz, profetizando
ele está indicando um acontecimento vindouro, algo que está por vir. Nesse algo que está por vir, é quando nós chegamos na atualidade, porque nós estamos vivendo esse tempo que há por vir. Nós estamos vivendo as situações que foram descritas por Jesus no sermão profético. Porque no sermão profético é quando Jesus fala daquelas notícias que para nós não são tão agradáveis. É quando ele fala do esfriamento, é quando ele fala da destruição do templo, é quando ele fala do abandono até mesmo dos escolhidos, e quando ele fala que haverá os falsos profetas e também os falsos cristos. Então, meus irmãos, é interessante a gente observar que nós não estamos diante de um tema que está distante da nossa realidade. É um tema que nós estamos vivendo hoje. É um tema que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo os tempos do sermão profético. E aí vem outro motivo pela qual a mensagem é desafiadora. Porque simplesmente é uma mensagem fácil. É uma mensagem de alerta. É uma mensagem de exortação. É uma mensagem para a gente se lembrar do porquê nós estamos aqui encarnados. É uma mensagem para a gente se lembrar que nós não estamos aqui simplesmente dando passeio. Isso aqui não é um grande jardim colorido. Aqui é um mundo de provas e expiações. E para poder chegar nesse estado que nós tanto almejamos, um retorno ao Éden, se é que podemos colocar assim, um retorno ao Éden, nós precisamos passar por essas situações que, ao nosso olhar humano e de espíritos inferiores, é uma situação desprazerosa, desgostosa, mas que é tão necessária. Algumas pessoas dizem como os espíritos evoluem, como a revolução planetária está chegando, se nós estamos diante de momentos atrozes, aumento da criminalidade, a política cada vez nos iludindo e nos deixando tristes, falando um olhar terra a terra. Nós estamos muitas vezes também nos decepcionando com os nossos irmãos, com a nossa família. Nós estamos vendo os nossos valores sendo destruídos. Nós estamos vendo a economia sendo derribada. Então, como acreditar que está havendo uma revolução, uma transformação, uma modificação em que os espíritos evoluem, estando isso acontecendo? Quem é que nunca se perguntou, se fez essa pergunta? Ou melhor, quem é que nunca ouviu de um outro irmão de fé? Essa pergunta é respondida na obra de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo e a Pátria do Evangelho. É dito que esse nosso país, Brasil, ele foi selecionado para ser a grande, como eu posso colocar aqui, a grande penitenciária dos espíritos. É dito que Ismael, Jesus mandou Ismael convocar os espíritos mais difíceis, mais intolerantes, mais rebeldes aqui nessa terra, para que eles pudessem evoluir. E aqui tem sido um lugar que recebe a todos. Nós somos um país, uma nação que recebemos a todos. Sempre foi assim. Foi assim na época do Padre Manuel da Nóbrega, que nós sabemos que é Emmanuel, uma reencarnação passada, onde o mesmo lutou contra os próprios portugueses que queriam escravizar os índios, que lutou e foi defendido pelos mesmos nas invasões espanholas. Ou seja, nós temos um histórico também dos espíritos que estão colaborando nessa obra de regeneração. Mas para haver regeneração, para que a gente observe o lado luz, é necessário
que nós enxergamos e colocamos luz nas sombras. Porque só tem como lidar com o problema quando ele aparece. Não tem como lidar com o problema que está oculto, porque logo ele está oculto. Não teria como lidar. Então é necessário que tudo isso ocorra, é necessário que tudo isso aconteça, mas nós estamos cientes que isso faz parte do plano de regeneração das almas. Hoje nós estamos numa outra perspectiva. Nós estamos hoje em outras perspectivas. Em outro tempo, talvez, nós estivemos naquele outro lugar. O lugar da perseguição, o lugar daqueles que professam as mentiras. Mas hoje, para a glória de Deus, nós estamos aqui nessa semana, nos transformando diariamente e sendo alertados sobre essas catástrofes morais, sobretudo, que nós estamos vendo e que nós estamos por esperar ainda mais. Eu vou agora fazer nesse momento a leitura do texto, após fazer essa introdução para que a gente fique situado de como esse tema, de como esse texto é atual. Muito embora o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra de Kardec, os livros sejam do século XIX, na metade do século XIX, 200 anos seguintes, nós estamos aqui aproximadamente, arredondando, são textos extremamente atuais. Então, como eu falei anteriormente, e nós bem sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo se utiliza de vários versículos, de várias passagens, então os comentários, e os comentários também dos Espíritos, eu resolvi pegar, abstrair e pôr em um só texto para facilitar, o nosso diálogo. É o sermão profético. O versículo 1 ao versículo 5 diz o seguinte: Tendo Jesus saído do templo, estava partindo, quando se aproximaram deles os seus discípulos, para lhes mostrar as edificações do templo. Em resposta disse: Não vedes tudo isso? Vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ao sentar-se no Monte das Oliveiras, aproximaram-se deles os discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e da consumação da era. Em resposta, Jesus lhes disse: Vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E agora do versículo 10 ao versículo 14. Neste tempo, muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Este evangelho do reino será propagado em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E o versículo 23 ao versículo 25. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ali, não creiam, pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas, e darão grandes sinais e prodígios, de sorte a enganar, se possível, até os escolhidos. Eis que eu vos tenho dito. Então, tem três partes. O primeiro ponto, o ponto central,
é quando Jesus diz que não ficará pedra sobre pedra. Jesus estava passando pelo templo. Agora, que templo é esse? É o templo de Jerusalém. É o templo de Jerusalém. Então, se nós fizermos uma análise do Evangelho, não nos prendendo às questões históricas, mas sim fazendo uma análise, extraindo o espírito da letra, como diria Paulo de Tarso, o que iria significar e representar para a nossa realidade esse templo de Jerusalém. O que iria representar esse não ficar a terra, pedra sobre pedra. O templo de Jerusalém estava como representando a nossa, ou a proteção daqueles espíritos, a proteção. Estava representando os valores daquela época, estava como representando a autoridade religiosa daquela época, a proteção sociocultural daquela época também. Então, quando a gente se coloca no lugar daqueles apóstolos e a gente observa o que seria o nosso templo de Jerusalém, e Jesus falando que não ficará pedra sobre pedra, nós estamos diante de uma mensagem de Jesus dizendo: haverá de fato um momento em que muitos irão se sentir desprotegidos. Agora, veja só se não é parecido com o que nós vivemos. Troca levantar a mão, irmã? Quer falar alguma coisa, irmã? Nada que tá com a mãozinha assim? Não, né? Tá certo. Tá. Meu nome é Renan. Meu nome é Ana Patrícia, Brasil. Prazer todo meu. Então, quando a gente se coloca no lugar desses irmãos, imagine só Jesus falando, de repente, a Federação Espírita vai cair, não vai ficar nada. O Maré de Nazaré vai cair, o discípulo de Jesus vai cair, não vai ter centro espírita nenhum. Imagine só se a gente resolvesse colocar a nossa espiritualidade, os nossos valores espirituais em coisas materiais. Imagine só se a gente julgasse ter espiritualidade por frequentar uma casa religiosa, uma igreja, um centro espírita, uma paróquia. Imagine se a gente resolvesse lidar com as nossas atividades religiosas como um trabalho que chega, bota e ponto, vai-se embora. Fiz o meu dever de hoje, posso dormir tranquilamente, porque estarei salvo. Será que é sobre isso o cristianismo? Jesus está falando, beleza, vocês, é um sinônimo de proteção para vocês, mas não ficará pedra sobre pedra. E veja só, quando nós colocamos as nossas experiências, nossas expectativas e nossas esperanças em coisas materiais e não em valores espirituais, será que nós ficamos suscetíveis a enganações? Será que nós ficamos suscetíveis a enganações? Por quê? Porque nós estamos colocando os nossos valores sobre coisas que o tempo se desfaz. Onde será que está Roma? A grandiosa Roma? Onde será que está a Grécia dos filósofos agora? Onde será que está o templo de Salomão? Ruínas. Tudo derrubado. Tudo caído. Jesus usou o profeta Natan e falou: o Senhor, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque a morada do Espírito, ainda que seja o corpo físico, o corpo humano, a casa de Deus,
não pode ser diminuída e enquadrada numa instituição. Então Jesus ele prossegue dizendo que haverá falsos cristos e os falsos profetas. Mas antes disso, os apóstolos perguntam: mas mestre, nos dá um sinal então de quando tudo isso vai acontecer? Porque ele já tinha entendido. Já tinha entendido que alguma coisa ia acontecer. Que tinha algo para acontecer. Tanto é que pouco tempo depois da ida do nosso mestre, do nosso Cordeiro amado, as perseguições dos meios começaram. Uma perseguição, inclusive, iniciada por aquele que depois ficou conhecido como o maior propagador da mensagem de Cristo, Paulo Tarso. Mostrando que até mesmo o maior dos perseguidores, o maior dos pecadores, também pode se regenerar. Então nós sabemos que, por mais que nós nos conhecemos, sabemos nossas mentes como são. Está todo mundo aqui, mas quando a gente chega em casa, tudo começa de novo. Essa daqui do Senhor, tudo começa de novo em uma batalha, e é assim mesmo. E é assim mesmo. Senão nós não estaríamos aqui. Esse planeta é todinho configurado para espíritos como nós. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Agora nós estamos aqui em busca da nossa transformação. Nós estamos aqui prestando atenção, querendo compreender o Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui querendo saber dos sinais. Sobretudo, estar firmes para quando chegarem esses momentos de aflições. Quantos aqui já não estão passando um momento de aflições? Às vezes esse templo que cai, às vezes é uma família, às vezes é um parente que você tem muito apreço. Às vezes é um amigo, às vezes é um emprego, mas normalmente é sempre algo que está à mercê da dissolução. Mas aqui os apóstolos estavam dispostos a saber. Nos dá um sinal. Então é quando Jesus diz: vede que ninguém vos engane. O que talvez seja o ponto até mesmo central da mensagem. O vede que ninguém vos engane. Porque aqui é como se Jesus estivesse dizendo: vocês precisam ficar atentos. Vocês precisam ficar atentos. A gente não pode estar andando, como posso dizer, distraído. Nós não podemos estar andando distraídos, pessoal. Nós não podemos. Na primeira distração que a gente tem, nós somos assaltados pela desesperança, pelo medo, pela tristeza. Então é necessário a gente ficar atento. Leitura do Evangelho, caridade, bons pensamentos. Se alguém lhe dá o rancor, dá outra face, do amor, mostra o amor. Porque quando nós entramos nessas baixas frequências, essas baixas vibrações, nesses maus pensamentos, aí começam os ataques. Aí nós somos enganados. Aí nós ficamos sensíveis e suscetíveis aos falsos profetas.
para os falsos cristos. Porque a gente perde a nossa ligação, o nosso eixo. 1 João capítulo 4, versículo 1, João vai falar: testai os espíritos para saber se são de Deus. Espíritos, tanto desencarnados como desencarnados. Os desencarnados podem ser aquelas influenciazinhas que a gente escuta, faz aquilo ou não faz aquilo, porque nós pecamos também pela omissão. Entenda-se pecado como não fazer aquilo que Jesus faria, né? No sentido original do latim, que é errar o alvo, sabendo que o alvo é o amor, é a caridade, é Jesus. Nós ficamos suscetíveis a isso. Então é necessário a gente estar sempre fazendo o teste. Fazendo o teste daquilo que a gente consome com o olhar, daquilo que a gente consome com os ouvidos e, sobretudo, daquilo que sai de nós, sai da nossa boca. Porque às vezes a gente pode estar destruindo o irmão com as nossas palavras. A gente às vezes deixa de trazer um amigo. Eu estou falando trazer, não estou falando para uma casa espiritual, não. Estou falando trazer para o lado da luz, para o lado da bondade. Ser espírita ou não é simplesmente a religião que a pessoa decidiu seguir, né? Religião, entre aspas, mas o caminho que a pessoa decidiu seguir, mas poderia ser qualquer outra escola religiosa. Ou nenhuma. Porque o foco aqui é no bem. O foco aqui não está num templo, numa casa, num muro que vai ficar pedra sobre pedra. A nossa fé tem que ser pautada nos valores morais. Jesus segue: vede que ninguém nos engane. E os Espíritos falam para nós essa noite: vede que ninguém nos engane. Não vamos nos deixar nos enganar. Porque são nesses momentos de fraqueza que nós vivemos, nós estamos passando, como a gente contextualizou no início, situação política desfavorável, pai matando o filho, filho matando o pai, enfim, uma calamidade, uma crise nos nossos valores. É nesse momento que vão surgir esses super-heróis. Vão surgir os falsos profetas, vão surgir os falsos cristos, propondo soluções milagrosas. Propondo soluções milagrosas. Dizendo: eu sei como resolver essa situação. Eu sei. Eu resolvo. Faça isso, faça aquilo. E nisso, a gente vai sendo, nós, me refiro a humanidade como um todo, como geral, porque o problema é geral, nós vamos sendo levados, iludidos, seduzidos, e vamos nos afastando da verdade. Toda vez que a gente coloca as nossas esperanças em cima de instituições, prepare-se, que vai vir essa decepção. Se você colocar a sua expectativa na casa espírita em um irmão, prepare-se, vai vir uma decepção. Agora, se você coloca em Jesus, vai dar certo. Se você colocar a esperança em Jesus, vai dar certo. Perceba que ele nunca prometeu um caminho fácil. Nunca. Ele disse: no mundo vocês terão aflições. Mas ele prometeu presença. Ele prometeu que estaria conosco. Ele prometeu que estaria lado a lado com a gente. Agora, para isso, é necessário a gente estar também ao lado dele, optando por ele nas nossas decisões diárias. No dia a dia, semeando semente por semente, grão por grão, semeando bons pensamentos,
e boas emoções de nossos semelhantes. Para que nós mesmos também não estejamos fazendo o papel do falso Cristo ou do falso profeta. Porque quando a gente não está conectado com a espiritualidade e alguém nos convoca para dar um conselho, a gente pode, na realidade, estar sendo aquele cego que está propondo guiar outro cego. E para isso é necessário a gente estar conectado com a espiritualidade. Mas para estar conectado com a espiritualidade, tem que fazer o teste proposto por João na sua epístola. Ver se os espíritos procedem de Deus. Ver se essas influências procedem de Deus. Ver se nossas atitudes estão sendo condizentes a um cristão genuíno. Perceba, cristão genuíno. Porque quando a gente pega os dados do IBGE, o país é praticamente todo cristão. E não vou entrar em mérito de ser tal X ou Y denominação, é cristão. Os valores professados são de Cristo, pelo menos assim é com a boca. Como o próprio Jesus falou, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, para isso, é necessário a gente estar realmente vivendo, tendo a prática do Evangelho. Fazendo sempre esse teste, sempre se perguntando se as nossas ações estão alinhadas com aquilo que foi proposto por Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então daí vem a palavra de Jesus nos convocando a perseverar. Perseverar até o fim e até o final. Apesar de todas as dificuldades, a gente vai assistir e ir juntos. Apesar dos tantos amigos que nós fazemos na jornada e que vão parando, mas que nós possamos prosseguir, sem olhar para trás, com fé, e nós vamos encontrar a salvação. Agora, que salvação é essa? A salvação do nosso espírito, das nossas más inclinações. Salvar significa isso. O nosso coração cada vez mais está assemelhado com os espíritos de outros níveis, deixando para trás toda a nossa ignorância, prosseguindo, sabendo que até mesmo aquele que está na maior situação de lamaçal, esse também vai ser pego por Cristo. Porque ele falou no livro de João, no Evangelho de João, João registrou isso, que ele é o bom pastor, e das ovelhas que o mestre, que o pai confiou a ele, nenhuma se perder. Agora, quem são essas ovelhas? São as ovelhas do orbe, das almas que estão sob a direção de Jesus. Porque Ismael está sob o controle daqui, do Brasil, mas Jesus está sob o orbe inteiro. Essas são as almas que o mestre, que o pai confiou a ele, e nenhuma vai se perder. Todos vão chegar, todos vão ter o seu momento, todos terão. Às vezes nós olhamos nos noticiários e vemos certas calamidades realmente, pensando, essa pessoa não tem jeito. Mas isso são os nossos olhares humanos.
Nossa visão ainda é limitada. Mas Jesus, ele consegue ver um bandido, um futuro evangelista, um futuro propagador da mensagem. Ele consegue ver a transformação daqueles que nós julgamos que não tem mais jeito. Quem aqui não conhece uma pessoa assim? Essa pessoa tem sim solução. Tem solução sim. Porque ele é o bom pastor. Agora a nossa parte, o que nós temos feito com ele. Exercitar a prece, exercitar a caridade, o amor, compaixão, cumprindo, fazendo a nossa parte. Fazendo a nossa parte. Mas o que seria, nominalmente, realmente, um profeta e um Cristo? Afinal, é o tipo da lição. O profeta é aquele que é um enviado, um mensageiro, com o intuito de guiar o povo. Por vezes, ele acaba falando do futuro, mas não é a função principal do profeta. O profeta acaba aqui por falar do futuro, pelo fato da conexão que está com Deus. Pelo fato de estar conectado com a espiritualidade, ele consegue mais facilmente alertar o povo. Ele consegue mais facilmente alertar o povo quando dessa conexão que ele está com a espiritualidade. Hoje em dia, esse cargo está para os médios, seriam que são os médios hoje em dia. Mas o profeta, no sentido da lição, é aquele que vem propondo uma solução. E o Messias é o ungido de Deus. Então, os profetas, os falsos profetas, se aproveitam nessas situações de dificuldade da existência, dos momentos. E para evitar o falso profeta, é necessário estar conectado amplamente com a espiritualidade superior. Mas se nós sabemos quem é o falso profeta, é necessário também a gente saber o caractere do verdadeiro profeta. E isso, o Livro dos Espíritos responde na questão 624. O verdadeiro profeta é o homem de bem, inspirado por Deus, e pode reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Ou seja, nós vamos reconhecer o verdadeiro profeta, o verdadeiro guia, pela sua atitude moral, pelas suas ações, para que a gente não se engane com aqueles lobos que estão em pele de ovelha, que vem todo certinho, engravatadinho, dizendo que vem em nome de Deus, na realidade está guiando as pessoas à ruína. E às vezes também esses falsos profetas não estão materializados apenas em pessoas, vem também como distrações. É aquela coisa, aquela distração que aparece na hora da gente vir para casa espírita, por exemplo, está se materializando como falso profeta. Aquele tempinho a mais da vida ficar na cama, aquele programa da TV, sabe, ficar no sofá relaxando, sair do trabalho e ir para casa descansar. São, obviamente, não estou demonizando, dizendo que não é necessário, óbvio que é.
Mas aí é necessário colocar na nossa situação. Por que isso acontece sempre na hora de ir para casa? Por que isso acontece justamente na hora de ir para casa? É uma coincidência ou será que tem algo a ver? Tem algo a ver. Tem algo sim. E nós vamos reconhecer o verdadeiro profeta justamente por ele ter as atitudes opostas. Porque pelo fruto é que se conhece a árvore. Então não adianta simplesmente acreditar no que está sendo dito. É preciso ver as ações. É preciso ver as ações. Agora preste atenção. Não é porque os falsos profetas conseguem tampar um buraco, porque aqui Jesus é enfático. Ele diz que eles vão produzir prodígios. O falso profeta consegue produzir prodígios, ou seja, fazer milagres, situações mirabolantes. Às vezes consegue dar um jeito numa situação passageira, mas não consegue sanar o problema da alma. Não consegue sanar o problema do ser. Não consegue resolver as nossas questões existenciais. E logo em seguida, após Kardec perguntar, então qual é o caractere do verdadeiro profeta? Ele pergunta, tá bom, então qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? E ele responde, veio de Jesus. Jesus é quem é o verdadeiro profeta. Jesus é quem realmente consegue trazer para si todas as características da luminosidade. É Jesus quem consegue trazer para si todos os caracteres da esperança. E é somente nele que nós vamos encontrar um porto seguro para os nossos destinos. Porque enquanto a gente estiver preferindo pensar que a solução está nos prazeres, está nas distrações, está na política, está na novidade nova do momento, a gente vai cada vez mais estar se afastando, se esfriando. E veja só, ainda que isso venha a ocorrer, e você pôr suas esperanças nessas instituições, lembre-se que Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra. Então, concluindo a nossa lição, e como eu falei, né, que não era uma mensagem tão fácil, no sentido de que não ser repetitivo, no sentido de trazer uma mensagem para os irmãos para os dias de hoje. Vejamos só, isso aqui é a vida que a gente está passando hoje. Esfriamento, guerras, conflitos, crises, questionamento de se eu estou fazendo certo, será que eu estou fazendo errado, falta de uma referência em todos os âmbitos, literalmente. Mas quando a gente presta atenção ao que realmente importa, a gente consegue encontrar sim um modelo seguro para nossas existências, que é Jesus, o Cristo de Deus, aquele que disse: quem vê a mim, vê o Pai, pela tamanha conexão que havia. Então, se Jesus era o representante direto de Deus aqui na terra, sigamos ele e deixamos para trás todas as distrações que podem surrupiar as nossas esperanças, pelo nosso próprio bem, pelo bem da nossa alma, pelo bem da nossa reencarnação. Que Deus seja louvado, que assim seja.